E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, o vídeo de hoje é bacana. Uma das coisas que eu mais recebo de comentários ou nos grupos de WhatsApp pedindo pra gente fazer aqui no BR Makers é começar a explicar pra vocês como é que funciona o G-Code e os M-Commands, né, que é a maior parte dos comandos que estão dentro do G-Code. Então vamos lá, antes, o que é G-Code, pessoal? G-Code é, na teoria, um negócio bem simples, mas para quem está começando na impressão 3D, pode ser um negócio meio overwhelming, né? Tem coisa demais lá dentro, você vai abrir ele, se é que você sabe como abrir um G-Code, vai ter um monte de letra e número lá dentro que você não faz ideia para que é. O G-Code é simples. É um arquivo de texto, pessoal. É simples assim, um arquivo de texto. Você consegue manipular ele em qualquer editor de texto. Eu recomendo, claro, um editor de texto um pouco mais avançado, porque o editor de texto simples da Microsoft, que vem no Windows ou que vem no Apple ou qualquer coisa, pode dar alguns bugs. Normalmente no G-Code não dá, mas eu recomendo algum arquivo de texto um pouquinho mais avançado. Mas você pode começar mexendo nele no arquivo de, tipo, Notepad no Windows, tá? Lá dentro, ele tem um monte de linhas de comando que servem, né, para tua impressora entender o que você quer fazer. Então, são linhas de comando simples, tipo, mova do eixo X para tal lugar, eixo Y para tal lugar, eixo Z para tal lugar, numa linha só. Então, realmente, na teoria, é um negócio bem simples, mas quando a gente entra lá dentro, começa a ficar um pouquinho complicado. E a parte do G-Code, que eu quero começar falando para vocês, fazendo vídeo para vocês, é uma das partes mais importantes do G-Code, que é o Start G-Code, que normalmente quando a gente configura a impressora no nosso fatiador, por exemplo, no Cura, você coloca lá Start e End G-Code. É o que você vai mandar de comando para tua impressora para ela se preparar para a tua impressão. E mais especificamente, o que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje é a parte de temperatura no Start G-Code, que é uma das partes mais importantes que existe. Você já se pegou lá? No começo você nem sente tanto isso, você está tão empolgado para vir imprimir que você nem dá bola, mas depois que você começa a imprimir bastante tempo, você começa a ficar meio nervoso com isso. Então você já deve ter se pego nessa situação que você coloca ali teu arquivo para imprimir na tua impressora 3D, play, ou lá, print, ele coloca a temperatura da mesa para esquentar, e a temperatura do bico fica lá sem fazer nada. Daí fica esquentando a temperatura da mesa, daí você imprime o ABS, espera chegar lá em 100 graus, daí quando chega em 100 graus ele manda esquentar o bico, daí você tem que esperar esquentar o bico para depois começar a tua impressão. Porque antes, as fontes de energia que vinham nas impressoras era um negócio que você realmente tinha que esquentar antes a mesa, tomar cuidado, depois esquentar o bico para não dar um thermal runaway. Antigamente nem thermal runaway tinha, né, essa proteção, que é um negócio que eu falo para vocês, vocês têm que ter habilitado no firmware de vocês. E o Marlin hoje em dia vem com ele habilitado, que é uma proteção de temperatura. Se a temperatura não está chegando lá ou passou reto demais, ele desliga tudo e fala, não, chega. Pra você não botar fogo na tua impressora. Então bora lá pro vídeo. É isso aí, pessoal, estamos aqui com o Cura aberto. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui o perfil original que vem na Ender. Eu vou mudar aqui para Ender, tá? Ender 3 selecionada aqui, e eu vou mostrar para vocês inicialmente o que tem aqui. Deixa eu antes colocar qualquer arquivo aqui, vamos colocar um Calibration Cube aqui para a gente ter o que fatiar. A gente vai aqui em Preferences, né, nas preferências, configurar o Cura, e vamos vir aqui em Impressoras, Printers. Tá aqui a Creality Ender 3, e se a gente entrar em Machine Settings, a gente vai ter aqui todas as configurações da nossa impressora, e inclusive, se a gente aumentar aqui, a gente vai ver o Start G-Code e o End G-Code inteiros. Lembrando, pessoal, Start G-Code é a parte que fica lá em cima, que o Cura vai colocar lá em cima no G-Code para preparar a tua impressora para uma impressão. E a gente tem um monte de coisa aqui. Tudo que está no G-Code, que a gente tem um ponto e vírgula, o teu firmware da impressora vai desconsiderar, não vai nem para lá. Então ele vai, é só um comentário que a gente tem aqui. Então ele fala aqui, ó, Ender 3 Custom Start G-Code. Daí sim a gente tem o G-Code aqui. Então a gente vai ter, no G-Code a gente vai ter um monte de comando G e um monte de comando M. Em outros vídeos eu vou explicar para vocês as diferenças e a maioria deles que você pode usar aí dentro. Então a gente tem aqui um G92, E0, porque é pro Extruder. E daí ele está explicando aqui quem criou esse Start G-Code, que é para você resetar teu Extruder. Um G28 é bem conhecido, é para você fazer um Home, tanto que ele coloca aqui, ó, Home All Access. Então ele está lendo o G28, a impressora vai fazer um Home, e depois do ponto e vírgula ele vai ignorar, tá aqui só para te explicar o que é o G-Code. Daí a gente vai fazer aqui, ó, um monte de linha aqui, ó, para a gente fazer uma intro line, que eu sempre uso. Vocês devem ter visto isso daí já. Ele faz simplesmente uma impressão, ele imprime uma linha e volta para garantir que você está
soltando filamento e não tem nada entupido nem nada, para quando começar a impressão você realmente ter filamento no bico. A gente tem um G92E0 de novo para resetar o extruder de novo. E daí a gente tem outros comandos aqui que ele vai levar o bico para certo lugar para começar a imprimir. E aqui vocês não estão vendo nada de temperatura, que foi o que eu falei para vocês que é a ideia do vídeo de hoje, fala principalmente da parte de temperatura. Então eu já dei para vocês uma ideia geral do que é o Start G-Code. Agora vamos para a parte do vídeo mesmo, que é de temperatura. A gente não está vendo nada de temperatura aqui. Como é que faz isso? A impressora faz sozinha? Não. É o Cura que faz. Então vamos fechar aqui e vamos mandar fatiar aqui de qualquer jeito. Aqui o perfil que está em D3 normal aqui, que eu mexi em alguma coisa. Vamos salvar esse arquivo. Vamos lá, arquivos, vamos dar um save aqui. Salvei o arquivo. Agora eu vou clicar com o botão direito nesse arquivo. Vocês estão vendo que ele está para repetir host aqui, o original. A gente não quer abrir ele com repetir host, a gente vai abrir com o botão direito. A gente pode vir em Open With e daí pode procurar o teu Notepad. Eu já tenho o Notepad++ aqui, que esse que eu recomendo vocês instalarem se vocês tiverem com paciência de fazer isso. Se vocês forem começar a mexer com o G-Code, essas coisas, instala, tá? É fácil, é só baixar na internet. Então vamos abrir ele com o Notepad++ e ele vai abrir aqui o nosso G-Code. E isso é um G-Code, pessoal. Olha lá, tem todas as linhas de comando, ó. X para tal lugar, Y para tal lugar e o extruder para tal lugar. Olha lá como funciona simples. E daí quando tem algum movimento de Z, ele simplesmente faz o Z também. Simples pra caramba. E aqui em cima a gente tem todo o nosso Start G-Code. Então a gente tem aqui coisas de temperatura. Vocês já vão notar de cara isso daqui. E a gente não colocou no nosso Start G-Code. Nosso Start G-Code, se vocês forem ver, ele está aqui, ó. Ender Tree Custom Start G-Code, que era a primeira coisa que estava escrito lá. Então o que tinha lá é essa parte aqui, que está aqui. Só que aqui em cima, o Cura colocou isso daqui, ó. E vocês vão ver que é coisa de temperatura. E a gente já vai entender isso daí. Então o Cura, de umas versões para frente, ele começou a colocar automaticamente essa parte de temperatura do Start G-Code. A gente vai ver aqui que ele colocou temperatura da mesa 72 e do bico 222. Por quê? Porque se a gente vier aqui no Material, tá lá, ó, 222 a primeira camada e 72 a primeira camada da mesa. Beleza, então ele colocou automaticamente aqui pra gente. Legal? Legal pra caramba. Mas vai acontecer justamente o que eu falei, que a gente vai ter que ficar esperando esquentar. E por que acontece isso? Vamos começar a entender um pouquinho o que são os códigos que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui o M140S72. M140 é você mandar aquecer a mesa para certa temperatura. Então ele está mandando aquecer a mesa, S, que é de 7, 72. Ele está mandando aquecer a mesa para 72 graus. Beleza. Ele manda um M105, isso daqui é para reportar para o teu host, que você esteja usando, sei lá, se está usando um repetir host ou alguma coisa, ele reportar de volta a temperatura. Dele tem um M190 72. Mas você não acabou de mandar esquentar a mesa? Então, isso daqui é uma coisa muito legal que vale a pena você saber. O M190 é para mandar a impressora esperar chegar naquela temperatura antes de fazer qualquer outra coisa. Então a gente tem o M140 para esquentar para 72 e o M190 esperar chegar em certa temperatura, ou seja, no 72. Depois a gente tem o M104. O M104 é para você esquentar teu bico, então 140 é a mesa, 104 é teu bico. Se você tiver mais de um bico aqui na tua impressora, vai ser E01, E1, enfim, E2, são os bicos que você tem. Aqui o normal, como a gente não tem nada, a gente vai ter aqui só o M104 7222, ou seja, setar a temperatura para 222, que é o que eu coloquei lá no Cura para primeira camada. Beleza, dele mandou o M105 de novo para reportar isso e manda um M109 para a gente aguardar essa temperatura. Ou seja, quando a gente tem o 9, é para aguardar a temperatura. Então a gente espera 72 e depois espera 222 para começar a imprimir. Poxa, Lelo, não era mais fácil esse G-Code só ter o set temperature, beleza? Não. Por quê? Porque se você colocasse só set temperature, vocês podem até fazer o teste isso daí um dia na impressora de vocês. Coloca só o de setar a temperatura e não esperar a temperatura. O que vai acontecer? Alguém tem ideia? Se alguém tiver ideia, pausa o vídeo e coloca aí nos comentários. Se você não mandar esperar a temperatura, você vai colocar lá, temperatura da mesa 72, do bico 222, ele vai mandar esquentar e vai continuar o teu G-Code. Se logo embaixo já tiver alguma coisa para imprimir, ele vai começar a imprimir, não importa a temperatura que esteja. Tá? Então é para isso que serve você esperar a temperatura chegar em tal lugar. Eu acho que vocês já devem ter imaginado o que a gente precisa fazer para aquecer os dois ao mesmo tempo, né? Já que a gente não pode tirar o esperar.
Então o que a gente pode fazer? A gente simplesmente coloca o M140 aqui e o M104 um embaixo do outro. E depois a gente coloca esperar chegar em certa temperatura, ou na temperatura para ir. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, para facilitar a vida de vocês, que vale a pena na hora de configurar o Cura. É o seguinte, aqui vocês estão vendo que ele está colocando uma temperatura exata. Só que se você for imprimir com ABS, PLA, filamentos diferentes, então vamos entrar aqui antes e vamos dar uma olhada aqui no Cura de novo, Printers. Vamos entrar agora na KeyJax One 2, que eu tenho isso e eu vou mostrar para vocês como é que tá. Vamos ativar ela, Machine Settings, vamos subir aqui, vamos dar uma olhada no Start. Vocês estão vendo que a gente tem aqui o M140 e o M104, ou seja, a gente está esquentando os dois ao mesmo tempo e depois a gente está mandando esperar chegar nessa temperatura antes de continuar o nosso G-Code. Beleza? Olha lá que legal. Então eu já fiz isso para vocês, já estou mostrando como fazer. Só que vocês vão ver uma coisa diferente também aqui. A gente não tem S e a temperatura. A gente tem aqui uma chaves e a gente coloca aqui dentro, em vez de uma temperatura, a gente coloca Print Bed Temperature. E no M104, claro, Print Temperature. Ele vai pegar automaticamente a temperatura que você escolheu para essa peça para imprimir e vai jogar lá no Start G-Code e vai jogar como S e a temperatura. E eu vou mostrar para vocês. Então vocês estão vendo que na minha KeyJax One a gente não tem a temperatura exata aqui. Vamos pegar, fechar aqui, vamos mandar fatiar isso daqui, Save, e a gente vai salvar aqui, KID, vai salvar. Vamos agora abrir esse arquivo, KID, botão direito, e tá aqui. A gente tem toda a nossa parte do Start G-Code aqui em cima e aqui a gente tem a temperatura. Dá uma olhada, pessoal, vocês veem que mesmo eu não tendo colocado a temperatura, ele pegou a temperatura lá, ó, M140, 111, para mandar esquentar para 111 e reportar essa temperatura. Só que aqui, olha lá o que está acontecendo, pessoal. Ele está mandando esperar chegar nessa temperatura. E depois ele está gerando de novo aqui, ó, 111, que ele começou a imprimir, e já está indo direto aqui, ó, 140, 104 e depois mandando esperar. E isso daqui, pessoal, é um bug que acontece em algumas impressoras no Cura. Não tentem entender, é por isso que eles lançam uma versão atrás da outra. E esse é um grande problema que eu tenho na KID, porque apesar de eu fazer isso, ele de novo faz a configuração do Cura antes e depois joga o que eu mandei. Então realmente o que eu mandei, se vocês forem ver, pessoal, tá aqui, ó, mandar esquentar para 111 a mesa e para 236 o bico. E depois ele está mandando esperar essas temperaturas. Só que o Cura criou automaticamente isso daqui no nosso G-Code, que está mandando eu esperar antes a temperatura da mesa e depois ir para a temperatura do bico. Eu sei, pessoal, é complicado, mas não é coisa do Cura. É coisa do Cura, é coisa de quem fez o Cura, e realmente quando você começa a mexer com muitas coisas e dar autonomia das pessoas criarem impressoras e tudo mais, acaba dando uns bugs. Então, por um lado, eles colocaram automaticamente aquecer a mesa, para você não precisar colocar um Start G-Code. Mas quando você coloca no Start G-Code, dependendo da impressora que você criou, acontece esse tipo de coisa. Então, vocês têm que estar cientes. Como é que arruma isso, pessoal? Sinceramente, se alguém souber aí como tirar isso daqui automaticamente do Cura, legal, coloca aí nos comentários, porque provavelmente vai ter que editar arquivos de configuração do Cura. Como é que você faz de um jeito fácil? Eu sei, é um processo a mais para você fazer, mas você vem aqui no teu G-Code e simplesmente apaga a parte que ele fala para você, que ele colocou automaticamente. Não é em todas as impressoras que acontece isso, mas você tem que saber que realmente ele está fazendo. Então, poxa, não adianta nada ele fazer certas coisas aqui, você ter programado ela para esquentar direto, se ele não vai fazer isso, o Cura vai simplesmente colocar o comando que ele quer lá em cima. Então é bom você saber isso. Então, dependendo de como é que tiver a impressora de vocês aí, a configuração, pode ser que você tenha que entrar e configurar todo o teu G-Code antes de mandar imprimir. Lelo, então eu não precisava nem colocar no Start G-Code, é só eu sempre editar o G-Code que vem original do Cura e colocar lá, alterar os lugares, né? Você simplesmente vir aqui, vamos entrar lá de novo, vamos entrar no primeiro que ele criou sem o meu Start G-Code, era só a gente vir aqui e colocar a temperatura aqui, o M104 para esquentar logo embaixo aqui, beleza? Mandar reportar a temperatura e depois a gente manda só os M109 e 190. E daí a gente manda ele esquentar aqui, daí a gente manda um M105. Então daí a gente mandou esquentar os dois, reportou, e agora a gente está mandando esperar
essas temperaturas para começar a imprimir. Daí a gente manda para ele reportar de volta aqui, porque dependendo do que você está usando, você quer que ele reporte. Eu não tenho certeza se esse M105 reporta também para o host da própria impressora, a temperatura que você tá? Na dúvida, deixa o M105, que pode ser que o próprio firmware da impressora precise para te mostrar no painelzinho. Então você poderia simplesmente fazer isso. Por que eu ensinei outro jeito no Cura? Foi o que eu falei. Na maioria das impressoras vai funcionar você colocar e o Cura não vai jogar essa parte do Start G-Code antes automaticamente, tá? Então é assim que a gente esquenta mais rápido a nossa impressora. Nos próximos vídeos, daqui para frente, daqui 1-2 meses, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre tudo que a gente tem aqui no Start G-Code. Vai chegar uma hora, daqui, sei lá, alguns meses, que você realmente vai conseguir fazer sozinho o teu G-Code. Você conseguiria até fazer uma impressão sem usar o Cura. Claro, você não vai conseguir pegar vamos lá, pessoal, você não vai conseguir pegar alguma coisa, um objeto e desenhar tudo, mas você vai conseguir fazer um quadrado, alguma coisa para provar para você mesmo que você está aprendendo como mexer no teu G-Code, tá? Não é uma coisa muito complicada, mas sim é uma coisa um pouquinho trabalhosa. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. A gente se vê no próximo. Um abraço para vocês. Valeu!